Bom, vamos falar agora da lei de Hess. A lei de Hess nada mais é que um método de calcular a variação de entalpia de uma reação, seja ela ocorrendo em uma ou várias etapas. Então vamos dar uma olhadinha nessa lei de Hess aqui. O que diz a lei de Hess? A lei de Hess diz que a variação de entalpia, o ΔH de uma reação, é sempre o mesmo, não importando o caminho da reação. Ou seja, esteja essa reação ocorrendo em uma ou várias etapas. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer pegar um reagente A e chegar até um produto C. Ou a gente pode ir direto de A para C, que daria o ΔH3 aqui. Ou esse produto A pode formar um intermediário B e o intermediário B formar o produto C. De A para B, vou chamar de ΔH1 e de B para C, ΔH2. Então, lá, de A para B, ΔH1. De B para C, ΔH2. Se eu somar essas duas equações, eu posso cortar o produto da primeira com o reagente da segunda. São chamadas reações consecutivas. Aí, formando então A, dando origem a C. Se eu somo as reações, eu somo os ΔHs. Então, o ΔH3 corresponde à soma do ΔH1 mais o ΔH2. Ou seja, a energia total para ir de A até C direto corresponde à soma das energias das etapas de A para B e de B para C. Ou seja, não importa o caminho da reação, pode ser direto ou passando pelo intermediário, o ΔH vai ser sempre o mesmo. Vamos dar uma olhadinha em mais um exemplo aqui. Vamos ver aqui um exemplo mais do nosso cotidiano. Vamos supor que a gente queira fazer uma viagem de São Paulo para Rio de Janeiro e a tarifa seja R$100. Posso ir direto ou eu posso passar por cruzeiro. De São Paulo até Cruzeiro, a tarifa é R$60 e de Cruzeiro até o Rio de Janeiro, R$40. Ou seja, para ir direto eu gasto 100 e passando por mais de uma etapa, passando por uma parada intermediária que é Cruzeiro, eu também gasto 100, 60 mais 40. Vamos interpretar isso aqui como se fosse uma reação química. Então, São Paulo para Cruzeiro, a primeira etapa, R$60. Cruzeiro para Rio de Janeiro, segunda etapa, R$40. Se eu somar as reações, eu corto o produto de uma com o reagente da outra, reações consecutivas. Então, de São Paulo para Rio de Janeiro, somei as reações, soma os preços, soma os ΔHs, as variações de entalpia, que seria na reação real, dá R$100. Legal? Então, a gente pode somar as várias etapas de uma reação, e somando as etapas da reação, a gente soma também as variações de entalpia. Ou seja, a gente pode manipular algebricamente as equações químicas para obter um resultado desejado. Vamos lá, vamos ver aqui um exemplo prático agora. Dá uma olhada aqui, ó. Então, eu venho aqui, forneço para vocês essas equações. Carbono, grafite, aqui, esse graf, mais O2, formando gás carbônico, ΔH, menos 94 quilocalorias, e C diamante, mais O2, dando CO2 gasoso. Eu quero o ΔH da seguinte reação, C graf, dando C diamante. Então eu vou obter essa reação a partir das equações fornecidas. Como é que eu faço isso? Eu vou manipular as equações dadas para obter a desejada. Então, olha lá, o C grafite aqui está no reagente. Então, a primeira reação no qual o grafite está no reagente, eu mantenho. Então, eu venho aqui e mantenho a primeira. E aí eu escrevo C graf mais O2, formando CO2. Se eu mantive a reação, o ΔH também se mantém. Seria menos 94. Agora, o diamante eu quero no produto. Então, essa reação aqui que ele me deu, que o diamante está no reagente, eu tenho que inverter para o diamante ficar no produto. Se eu inverto a reação, eu troco o sinal do ΔH. Então, ficaria reação 2. Aqui. CO2, formando C diamante mais O2. Como eu inverti a reação, eu vou trocar o sinal do ΔH. O ΔH agora seria mais 94,5. Se eu quero do C grafite virando C diamante, eu somo essas duas reações. E aí eu posso cortar
os participantes que estão em lados opostos aqui. Quem sobraria? C graf, formando C diamante. Se eu somei as equações, eu somo os ΔH. Menos 94 mais 94,5. Então, o ΔH dessa reação seria mais 0,5 quilocalorias. Legal? Então, o grafite virando diamante seria mais 0,5 quilocalorias por mol da transformação, né? Por mol do grafite ou do diamante. Aqui também estaria por mol. Entenderam a ideia? Vamos ver mais alguns casos aqui? Então, olha lá. Vamos ver mais um exemplo aqui. Então, eu quero o ΔH dessa reação aqui. Propano, C3H8, reagindo com 5 de O2, é a combustão do propano, formando 3 de CO2 e 4 H2O. Para fazer o ΔH dessa reação, eu te dou C graf mais O2, CO2, o ΔH dele, H2 meio de O2, H2O, o ΔH dele, e C graf 4H2, C3H8, e o ΔH dele. Então vamos ver o que a gente tem que fazer. Então vamos manipular as equações fornecidas para obter a equação desejada. Então, olha lá, o propano C3H8, eu quero ele no reagente. E ele aparece aqui no produto. Então, eu tenho que inverter essa equação. Então, eu vou anotar aqui, ó. Essa equação eu tenho que inverter. Só para a gente não esquecer, vamos já inverter ela aqui, ó. Então, ficaria C3H8 formando 3 C graf mais 4H2. Se eu invertir a reação, troca o sinal do ΔH. O ΔH era negativo, vai ficar positivo. Ele valia menos 50, vai valer mais 50 kJ. Então vamos ver as outras reações. No O2, moçada, a gente nunca se orienta pelo O2, porque ele vai aparecer em mais de uma reação e ele acaba se ajustando sozinho. Vamos ver o CO2. O CO2 eu quero ele no produto e 3 vezes. Ele aparece lá na primeira equação. Também já está no produto, só que ele aparece uma vez. Então, essa equação aqui eu vou manter, porque o CO2 já está no produto. Só que eu teria que multiplicar essa equação por 3, certo? Então, essa equação eu mantenho e multiplico por 3. Para ficar 3 CO2. Então, vamos lá. Vamos escrever. Então, ficaria 3 C graf mais 3 O2, dando 3 CO2. Se eu multipliquei a equação por 3, eu multiplico o ΔH por 3 também. O ΔH daquela equação era menos 400 vezes 3, menos 1.200 kJ. Então vamos voltar lá. Agora 4 águas. A água aparece na equação do meio, está no produto e aqui também já está no produto. Então eu mantenho a equação aqui. Só que a água aparece 4 vezes. Então aqui eu vou ter que pegar essa equação, mantenho ela e multiplico por 4. Então vamos lá. Como é que ficaria? Ficaria 4H2 mais 2O2, produzindo 4H2O. O ΔH da reação é menos 300 kJ. Vezes 4 também ficaria menos 1.200 kJ. Se a gente somar agora essas reações, e a gente tem que chegar na reação desejada. Se a gente chegar na reação desejada, a gente acertou, e a gente somaria os ΔHs para obter o ΔH da reação desejada. Vamos ver, ó. 3C graf, posso cortar com 3C graf. Aqui está no produto, aqui está no reagente. 4H2... posso cortar com 4H2 também. Olha quem que sobrou. C3H8 mais 3O2 com 2O2, os dois do mesmo lado da seta. 5O2, formando o CO2 aqui, está multiplicado por 3, eu tinha esquecido de multiplicar, né? 3CO2 mais 4 águas. Chegamos na reação desejada. Então agora eu vou também somar os ΔHs obtidos. Então, somando os ΔHs, ficaria menos 1.200 com menos 1.200
menos 2.400, menos 2.400 com mais 50 ficaria menos 2.350 kJ. Então o ΔH da reação obtida, menos 2.350 kJ. Então eu espero que você tenha entendido, tem uma tarefinha para você fazer, a gente já volta com mais vídeo para completar essa explicação. Até daqui a pouco.